que o Fórum Econômico Mundial tem a ver com isso? Tá? Eu me pergunto. A gente sabe que a história, a pré-história, a gente sabe que a história é dividida na pré-história, mundo antigo, Idade Média, o período moderno, até chegarmos onde nós estamos agora. Tá? Sendo que a pré-história é dividida entre o Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e idades mentais, mas, a grosso modo, é a ideia de que a civilização surge através da agricultura. Tá? E antes você tem o coletivismo, o coletivismo, coletadores, né? Pessoas que apenas coletam as coisas que a natureza oferece. Não há o desenvolvimento de uma tecnologia, não há agricultura. O problema é que os arqueólogos estão encontrando problemas como esse aqui, que é uma sinuca. O que vocês estão vendo aqui, já vamos chegar ao Fórum Econômico Mundial, é que num Padang, na Indonésia, isso aqui é uma estrutura megalítica gigantesca em Java Ocidental, lá na Indonésia. Foi construída há milhares de anos, antes da data aceita para o início da civilização. Certamente é no período neolítico, mas espera aí, os seres humanos não faziam coisas como essa. Isso é anterior às pirâmides do Antigo Egito. Tá? Ou seja, segundo muitos arqueólogos, né, chamada arqueologia alternativa, sugere que esse famoso local, Gunung Padang, na Indonésia, pode abrigar a pirâmide mais antiga do mundo, antes daquilo que é reconhecido como civilização, que teria sido construído na última era glacial, entre 25 mil e 14 mil anos atrás. Tá? Agora, o mais louco que vocês estão vendo aí nessa figura é que foi utilizada uma tecnologia, o Ground Penetrating Radar, tá? Uma espécie de um raio-x, ou vamos dizer assim, de uma espécie de um raio-x, né? Algo que é passado pela montanha, um Ground Penetrating Radar, como é chamado, e localizou, identificou potenciais túneis subterrâneos de 27 mil anos que levam uma câmera em estruturas muito parecidas com a que a gente encontra no Antigo Egito. Isso aqui é completamente fora da caixinha, completamente fora daquela divisão que eu apresentei agora da história do mundo. Das duas, uma, ou está tudo errado, ou realmente houveram civilizações talvez muito mais avançadas que nós e que pereceram, tá? Contrariando o discurso oficial, né? Baseado na ideia da evolução, que nós desenvolvemos da pré-história, fomos evoluindo e chegamos ao grau mais avançado da civilização. O antropoceno, né? Como se chama. Só que essa arqueologia alternativa, como isso também aqui, ó, que vocês estão vendo, isso é na Turquia, tá? Esse local aqui é chamado Göbekli Tepe, tá? É localizado numa província sudoeste da Turquia. É um sítio arqueológico que data do período neolítico, que foi já no final da Idade da Pedra, mas ainda as pessoas viviam da pedra lascada, né? Eram coletadores. Como iriam fazer estruturas geométricas de complexidade geométrica tão perfeita como essas escavações estão encontrando? Tá? Foi construída há 11 mil anos atrás, né? Antes das pirâmides do Egito. Outra sinuca colocada aqui para os arqueólogos do mainstream, tá? Formada por grandes, gigantescos blocos de pedra, tá? Organizados em círculos, lembra muito Stonehenge, tá? Só que muito mais complexo. Organizado em círculos, pontuados por grandes pilares de cerca de 5,5 metros de altura, adornado com esculturas de animais selvagens. A questão é o seguinte, tá? As escavações foram suspensas por nada mais, nada menos do que o Fórum Econômico
Mundial, que está envolvido certamente no financiamento das escavações, tanto lá na Indonésia, quanto aqui na Turquia, tá? Porque os arqueólogos não vivem de brisa, né? O dinheiro precisa de alguém para financiar. O World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, tá? Então, temos aqui tanto lá na Indonésia, polêmica e a suspeita sobre a descoberta da pirâmide mais antiga do mundo, pela BBC News, como esse aqui, o mistério da construção mais antiga da história que mudou ideias sobre a origem das civilizações. Essas duas notícias, o caso da Turquia, colocados pela BBC News. O que a mídia mainstream não coloca é que o Fórum Econômico Mundial simplesmente mandou parar as escavações. Chega, não vão mais escavar isso daí, tá bom assim, deixa o mistério, não vamos não queremos descobrir nada. Não há nada para se ver aqui. Como diria no filme Corro que a Polícia está chegando. Não há nada para se ver. É bem assim. O que o Fórum Econômico Mundial está fazendo por trás disso? Tá? A gente sabe que grandes milionários, bilionários, estão envolvidos com o ocultismo, como, por exemplo, J.P. Morgan, no começo do século XX, com astrólogos, por exemplo. É uma frase famosa do J.P. Morgan, que milionários não se interessam por astrologia, bilionários sim. Tá? E J.P. Morgan também foi uma espécie de desbravador de relíquias antigas, ocultistas, uma espécie do primeiro Indiana Jones. Isso é uma coisa muito pouco falada do J.P. Morgan. Né? Parece que a elite econômica mundial não quer que seja revelada essa história alternativa. Tá? Claro, o que a gente pode... por quê não querem? Talvez para que não caia essa aparência de que realmente vivemos uma civilização, o topo da civilização tecnológica, tal, de que outras civilizações cresceram e foram extintas, tá? Como pode acontecer conosco, tá? Capitaneada por essa elite que está proibindo essas escavações, tá? E, ao mesmo tempo, ao lado das notícias que membros dessa elite global está construindo bunkers, é uma coisa preocupante. Bunkers pelo mundo. Tá? Então, é uma coisa... O que o Fórum Econômico Mundial está fazendo por trás disso? O que eles têm a ver? Tá? E mais se interessar por financiamento, arqueologia, tal, e essa ordem que veio, parem as escavações. Já está bom, não tem mais nada para se ver aqui. Curioso, bonito, tal, mas chega, tá bom. Já foi mostrado demais. Então parece que manter essa narrativa oficial, tá? De que a história, que realmente a civilização humana começou com a agricultura, depois a indústria e toda aquela história do evolucionismo, a concepção do progresso. Então, imagina, essas noções como progresso, evolução, cairiam por terra a descobrir uma história verdadeira da humanidade. Civilizações crescem, chegam ao ápice e acabam. Tá? É uma coisa para se pensar. Tá? Como também para se pensar, isso daqui... Olha, essa notícia eu não acreditei.